sou professor do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais da UFMG, sou também pesquisador do programa de pós-graduação em artes da Escola de Belas Artes e atualmente eu coordeno o núcleo de audiovisual do Espaço Conhecimento UFMG. Né? E a convite do Centro Cultural da UFMG, eu estou participando desse projeto que eu acho um projeto bem interessante, que são as aulas abertas, e aqui a gente propôs uma série que fala de um possível percurso pelo cinema de animação. Né? Mais especificamente nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os filmes de animação em curta-metragem. Geralmente a animação ela é de forma equivocada associada a conteúdos infantis exclusivamente, geralmente apresentados em filmes de longa duração ou em séries animadas, porém existe uma produção bastante numerosa e vigorosa de filmes em curta duração, que geralmente ficam mais restritos a um circuito de festivais. Né? E é sobre essa produção que eu gostaria de falar aqui um pouquinho hoje. Deve-se considerar que o cinema de animação nasceu num formato curto. No entanto, naquele momento, não se pode dizer que havia uma preocupação em se contar uma história, mas ele existia mais como uma espécie de espetáculo, né, em que os seus criadores eles exibiam suas habilidades técnicas na construção da imagem sintética, animada. Né. E esse é o caso, por exemplo, do Gert, o dinossauro, de Winsor McCay, de 1914. Embora já com traços ficcionais, em que um animal de grande porte assume atitudes tipicamente humanas, como dançar e chorar, por exemplo, Winsor McCay, o criador do Gert, ele não parece ali muito preocupado em contar uma história, né? Mas ao contrário em exibir suas qualidades técnicas e artísticas que ele domina tão bem como se ele também estivesse ali domesticando um gigante pré-histórico. Né? Então é um filme mais de exibição técnica do que propriamente narrativo. E com o decorrer do tempo, a animação ganha também novas possibilidades, passando a ser uma forma, um instrumento de contar histórias, né? De narrar histórias do nosso cotidiano, as mazelas do mundo em que vivemos. E esse é o caso, por exemplo, do filme Os Vizinhos, de Norman McLaren. Né? McLaren, utilizando uma técnica de animação que envolve a atuação de pessoas, de atores, ele cria um filme que é a parábola, né, de duas pessoas que brigam pela posse de uma flor. Né? Esse filme ele pode ser compreendido metaforicamente como sendo a disputa de duas potências num mundo geopolítico polarizado, né, daquele momento. É um filme de 1952, do pós-guerra, e então ele reflete aquele momento político. E ao longo do tempo, as metáforas mostraram-se um importante instrumento a serviço da narrativa em filmes de animação. É o caso, por exemplo, do filme Miau, de Marcos Magalhães. De acordo com o próprio autor, esse filme se estrutura a partir de uma rede de metáforas que se articulam entre si para criar uma narrativa sobre o processo de dominação cultural de países desenvolvidos, que esses países desenvolvidos exercem sobre países ainda em desenvolvimento. Né? Então ele trata desse tema de uma maneira metafórica.
Na mesma linha, podemos citar alguns filmes contemporâneos ao Miau, né, como o filme O Reino Azul, do brasileiro Otto Guerra, e o curta É, de Bretislav Poyar. Nascido na antiga Tchecoslováquia, Poyar produziu seu filme no National Film Board do Canadá, né? No entanto, o seu filme, assim também como o de Otto Guerra, eles tratam de regimes autoritários que governavam seus respectivos países naquele momento político, né? Então, esses filmes eles refletem, de alguma maneira, um momento histórico. Evidencia-se, portanto, a importância desses filmes como meio de expressão em momentos de grande vigilância e repressão social, né? E para nós, no contexto atual, esses filmes podem nos servir de resgate histórico e de alerta, especialmente num momento de enormes retrocessos políticos que a gente vive na atualidade. Mas os curtas animados e as metáforas podem também abordar temas mais leves e também questões existenciais próprias dos seres humanos, né? Quem nunca se encantou, por exemplo, com as duas luminárias antropomorfizadas do filme Luxo Júnior, dirigido por John Lester e lançado em 1986. Esse filme ele mostra personagens que interagem ali como se fosse a relação entre pais e filhos, né? Então a gente é instigado a enxergar ali naquelas duas luminárias a relação entre pais e filhos, né? Também produzido pela Pixar, temos o divertido filme Garry's Game, de 1997. Ele tem um final inusitado, porém ele nos possibilita uma reflexão sobre o que é a solidão numa idade mais avançada, né, durante a velhice. E como esquecer do filme Lumen, de 2007, do nosso saudoso William Salvador, né, ex-aluno da Escola de Belas Artes da UFMG, em que um personagem de ideias luminosas ele encontra-se diante de uma crise criativa, né, ali diante do seu papel em branco. Temos ainda o belo filme holandês Pai e Filha, do ano 2000, de Michael Dudok de Wit. Nesse filme mostra-se ali uma dolorosa despedida entre pai e filha, e essa filha, a vida inteira, ela vai buscar um reencontro, né? Então é um filme que a gente, de certa forma, trata do tema da morte, né? A gente pode enxergar nesse filme esse tema mais denso que é a própria morte. Ou seja, esses filmes, em geral, refletem o seu tempo, uma vez que eles são extremamente conectados ao contexto sociocultural e político em que são produzidos, né? O que faz com que eles funcionem como verdadeiras crônicas do seu tempo, né? São crônicas audiovisuais. E para finalizar,
apresenta um filme bastante atual que reflete com grande sensibilidade o momento difícil que vivemos e os valores que devem aflorar a partir desses tempos, né? Trata-se do filme colombiano El Desayuno, dirigido por Christian Arcos e realizado durante o confinamento da pandemia em 2020.